A paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus, nós hoje teremos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, nossa classe Dorcas. E hoje nós estaremos, então, estudando a lição de número 5, Fala, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Nossa aula será pelo método de slides, Então nós vamos iniciar, então já transmitindo os nossos slides aqui. Muito bem, o título da nossa lição, como já dissemos, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E nossa ilustração, nossa capa, nos lembra Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Portanto, uma nova vida, um novo nascimento, E nós estávamos presos, acorrentados a este mundo, mas Jesus nos libertou, Nos arrancou do império das trevas, Deus fez isso para a sua glória, E para a glória do seu Filho. Muito bem. O textuário encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que nos diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. E a verdade prática fala que por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios 2, de 1 a 10, que passaremos a ler então. Versículo 1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós temos 3 objetivos a serem alcançados nessa lição de hoje. O primeiro deles é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. O segundo é explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E o terceiro, informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Muito bem. Como já dissemos, estamos estudando a carta aos Efésios, e quando nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia, as cartas de Paulo, os outros demais livros, nós podemos estudar olhando de várias maneiras, uma maneira didática, dividindo os livros de forma que possamos entender melhor. Na aula passada, o nosso irmão professor Marcelo já nos deu uma dica, sobre as cartas de Paulo, as suas divisões, a saudação,
as mensagens e a aplicação da mensagem, né? Mas também temos uma forma de estudar a Bíblia, né? Essa carta. Também nós podemos dividir em 4 sessões, né? Ou em 2 sessões, mas 4 sessões acho que combina com o estudo do nosso trimestre, né? Na primeira sessão ela vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 10, né? A lição que nós estamos estudando hoje. E ela fala, essa sessão, de uma nova vida na plenitude de Cristo. Percebe? Hoje é a 5ª lição, né? E nessas 5 lições nós falamos justamente sobre esse tema, nova vida, né, em Cristo. E a segunda sessão fala da nova civilização em Cristo, uma nova nação, uma nova organização, né, uma nova sociedade. Nós não somos mais do mundo, nós somos agora cidadãos, né, dos céus. Nós temos uma cidadania permanente nos céus e uma cidadania provisória aqui na terra. Então, o capítulo 2, versículo 11 até o 3, 21, fala dessa nova sociedade, ou nova civilização, né? E na terceira sessão fala de novos padrões em Cristo. Capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 21, são os novos padrões, aquele que nasceu de novo, né? Não segue mais os padrões do mundo, mas os padrões, né, do Senhor. E na 4ª sessão, nós vemos os novos relacionamentos, capítulo 5, versículo 22 até o 6, versículo 20, né? Nesses novos relacionamentos começa com o relacionamento entre cônjuges, né? Entre pais e filhos, entre senhores e servos, e até contra o inimigo, né? Como nós nos relacionamos na nossa luta contra ele, né? Então esse seria então uma visão, né, panorâmica da carta aos Efésios que nós estamos estudando. Muito bem. Na nossa lição de hoje, o tópico primeiro, que coincide, né, com o nosso objetivo número 1, fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados, né? A nossa natureza anterior, né? Como era a nossa natureza anterior, né? Anteriormente estávamos mortos, né, espiritualmente. Essa era a nossa condição antes do novo nascimento. Antes de sermos regenerados, estávamos mortos, né? Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebe? Nós já nascemos já recebendo um salário, né? Um salário que é a morte espiritual, né? Paulo fala na sua carta aos Romanos sobre essa condição, né, em que nós estávamos e a condição em que Deus nos coloca em Cristo Jesus. Efésios 2, 1, que é o primeiro versículo, diz assim: ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo está nos lembrando da condição de pecado e perdição dos quais fomos redimidos, né? E essa palavrinha, nos vossos delitos, isso mostra a natureza pecaminosa. Mortos nos vossos delitos e pecado. Então, esse nos indica o domínio onde vivem os pecadores não regenerados, que estão mortos ainda. Eles não estão mortos por causa dos pecados que cometeram ou cometem, né? Mas por causa da natureza pecaminosa. Já nascemos assim. O salmista, no Salmo 51, o verso 5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, a minha natureza, né? Quando eu nasci, eu já tinha essa natureza, né, pecaminosa. Eu já estava
condenado, né? Mateus 12:35 diz assim: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Falando da natureza, né? O homem que tem a natureza morta, então ele tem o seu coração está voltado para o mal. O seu coração não consegue transmitir coisas boas porque ele está morto espiritualmente. E aqui esse homem bom é o homem que nasceu de novo. Então ele tem todas as condições de te retirar coisas boas do seu tesouro, né? Nós ganhamos um tesouro. Em Mateus 15, versículos 18 e 19, nesse mesmo sentido, Jesus ensinando diz: mas o que sai da boca vem do coração, que é esse tesouro, né? E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Nossas ofensas e pecados. É o item 2 do tópico 1. O curso deste mundo, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. É o versículo 2, a parte A. O que é esse curso, né? As nossas ofensas, nossos pecados, o curso deste mundo, né? Diz respeito à ordem. Quando fala mundo aí, são os valores e os padrões da humanidade separada de Deus e de Cristo. Então diz respeito a essa ordem do mundo, aos valores e esses padrões que o mundo agora exerce, mas à parte de Cristo, né? 2 de Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que é que Paulo está falando nesse texto? Quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele fala de fortalezas, né? E para os coríntios isso era fácil eles entenderem, porque Coríntios tinha no seu planalto uma fortaleza que servia para se abrigar, né, de ataques, né? Quando eles porventura fossem atacados, eles tinham uma fortaleza em que eles se abrigavam para se defender do inimigo. Então as pessoas estão aprisionadas. Ele está falando dessa fortaleza criada pelo inimigo. As pessoas estão aprisionadas, precisam ser libertas e levadas cativos a Cristo e em obediência à verdade. Um outro termo que ele fala, anulando nossos sofismas. O que é sofisma, né? Um sofisma é um argumento ou um raciocínio. Ele é concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Não é a verdade, é apenas uma ilusão. Isto é, ele simula a verdade, mas que na realidade, né, é um argumento deliberadamente enganoso. Então, olha só, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. Né? Nós andávamos no curso desse mundo, estávamos presos nesse mundo, né? Mas a palavra de Deus, né? As armas que Deus coloca à disposição dos seus filhos, ele destrói essas fortalezas, ele anula as mentiras, os sofismas que querem enganar, mas em Cristo nós recebemos toda a verdade, né? Muito bem. O princípio, o príncipe da potestade do ar. Qual é o significado desse príncipe da potestade do ar, né? Lá em Efésios 2, a parte B do versículo 2, diz: segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito
que agora opera nos filhos da desobediência. Então, essa potestade do ar diz respeito a Satanás. Faz alusão a Satanás, né? Esse príncipe da potestade do ar. O que são potestade? A palavra potestade sozinha, né? Ela não tem uma conotação de Satanás, na verdade, né? Potestade é a qualidade ou condição de quem manda, né? Quem exerce domínio sobre algo. Fala de potência, força, poder. Mas quando falamos de principados e potestades, aí sim são anjos, e no caso Satanás e seus anjos, né? Nós vemos lá João 14, 30, que diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Então, e Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, né, diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século, potestades do ar. João 12, 31, diz assim também: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então Jesus falando da sua vitória, né, sobre o príncipe deste mundo. Então percebe, né, que ainda em João 14, 30, né, João 16, 11, diz: e no juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, quando fala, né, o príncipe da potestade do ar, tem este sentido. Também andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha o texto. Efésios 2, a parte B, do versículo 3, diz: também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Romanos 8,5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Esse inclinar é a tendência, né? É voltar-se, porque os que se inclinam para a carne, aqueles que voltam para as coisas da carne, das paixões, cogitam. Eles cogitam das coisas da carne. Esse verbo grego no original, ele refere-se a uma orientação básica da mente, dos pensamentos, que inclui os sentimentos e a vontade da pessoa. Resumindo, disposição dos incrédulos de satisfazer as paixões de sua carne, já que estão na condição de não redimidos. Então, por que ter uma visão dessa magnitude em relação à nossa antiga natureza? Porque a gente fica pensando, né? Por que eu pensar? Por que eu tenho que ter essa visão? Isso é muito importante. Essa visão é muito importante. Porque, olha só, a própria palavra de Deus nos dá as respostas, né? Diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. O escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3 e 4, nos chama a atenção. Como nós vamos escapar, né, se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, o fato de nós termos essa visão de quem nós éramos, aonde nós estávamos, em que condição nós vivíamos, longe de Deus, preso, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos,
Tudo isso é uma visão, é uma visão bem negativa, né? E talvez muitos querem se livrar dela, né? Não, meu passado. É interessante isso. O inimigo, ele traz o passado para nos acusar, para nos colocar em dúvida. Mas a palavra de Deus, né, o que nós estamos aprendendo, nos torna olhar para essa condição em que nós estávamos, para que, olhando para essa condição impossível da nossa vida, nós possamos dar valor à nossa tão grande salvação. É para que nós possamos valorizar esta salvação, né? Então, diz assim, olha só que interessante. Por isso te digo, perdoados-lhe são os teus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Esses dois últimos versículos faz parte de um episódio em que Jesus ele é convidado por um dos fariseus para que fosse jantar na sua casa. Jesus entra na casa do fariseu, toma lugar à mesa e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, leva um vaso de alabastro com um unguento. E estando por trás, aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara Jesus pensa consigo mesmo, se este fora profeta, ele bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Aí Jesus dá uma boa lição a esse fariseu. Então Jesus dirige-se ao fariseu e diz, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele responde, dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Então percebe, né? O denário era um dia de serviço. Se a gente for considerar uma pessoa ganha 3 salários mínimos, o dia dela é mais ou menos R$100, né? Se você olhar aí, ó, R$100 vezes 500 dá uma boa soma, 50 mil. Um devia 50 mil no nosso dinheiro, vamos assim dizer, e o outro devia 5 mil. E nenhum dos dois tinha com que pagar. Como eles não tinham com que pagar, então ele perdoa a ambos. E aí Jesus faz a pergunta, qual deles, portanto, o amará mais? E o Simão tinha na ponta da língua a resposta, né? Ele suponho que aquele a quem mais perdoou. Aí replica Jesus, você julgou bem, você julgou muito bem. Então Jesus ele volta para a mulher, ele olha para a mulher, mas ele fala para Simão. Olha que coisa interessante. Jesus se dirige à mulher, né? Mas ele está querendo dar uma lição para o Simão, uma lição maravilhosa para todos nós, todos nós. Ele diz assim, eu entrei em tua casa, Simão, e você não me deu água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Veja a relação de atividade, vamos assim dizer, que o Simão deveria fazer, não fez, mas uma pecadora fez. Ele diz assim, não me deste ósculo. Ósculo era um beijo cerimonial, né? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés meus. Você não me ungiu a cabeça com óleo, que era outro cerimonial, né? De honrar a pessoa que chega. Mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. O fato dela ir aos pés de Jesus era uma demonstração de humilhação. Aí Jesus diz, por isso eu te digo, perdoados-lhe são os teus muitos pecados, porque ela muito amou,
mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus diz à mulher, né? Perdoados são os teus pecados. O Simão, ele relativizava o pecado. Simão achava que não precisava, não tinha pecado nenhum. Mas aquela mulher, olhando para a sua própria condição de pecadora, ela reconhece quão grande eram os seus pecados, mas também ela reconhece em Jesus a salvação, em Jesus a remissão. E Jesus aqui agora dá essa maravilhosa lição para o Simão, fariseu, e para nós também, para que nós jamais venhamos, né, esquecer da natureza que tínhamos e onde o Senhor nos colocou. Quem éramos nós? E cada um de nós pode fazer uma avaliação, né? Quem éramos nós? Todos nós estávamos perdidos e mortos, né, na nossa condição. Todos nós tínhamos uma cédula de dívida gigante. Nós, voltando à nossa leitura bíblica, olha só, ele vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eras por natureza filhos da ira, como os outros também. Era essa a nossa condição, né? Qual é o perigo, queridos? Há um perigo: acostumar-se com o sagrado e esquecer. Nós que temos assim uma caminhada, uma longa caminhada já, não podemos nos esquecer, não podemos nos acostumar. Porque quando nós acostumamos com as coisas, nós começamos a agir automaticamente. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós tenhamos vida, não aquela coisa automática, né? De cantar, abre a harpa, canta automaticamente, sem pensar na letra. Lê a Bíblia, escuta a palavra, sem pensar na palavra. O que nós estamos fazendo hoje aqui é olhando para a palavra e pensando nela, estudando cada uma das palavras desse texto. Isso nos faz lembrar, não é verdade? Pedro, ele nos orienta a respeito e faz questão de trazermos lembrados e nos desperta com essa lembrança. Pedro diz assim, eu vou ler esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 13, que isso é importante para a nossa vida. Esse tópico número 1 dessa lição, ele é extremamente importante, ele é base para os outros tópicos. Porque se nós não entendermos isso, a nossa salvação, se nós não entendemos o valor da salvação, nós também não vamos dar valor ao que vem depois. Olha só, Pedro dizendo, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Percebe? Jesus nos chamou para a sua própria glória, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Qual era a nossa natureza antes? E agora somos coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor.
Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do vosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. Pois aquele, aí vem uma parte muito didática de Pedro, né? Que diz assim, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, em quê? No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Não vai tropeçar em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Glória seja dada ao nome do Senhor. Interessante notar que Efésios, ele recebeu duas epístolas, né? Uma de Paulo e outra de João. Então olha só que interessante. Paulo, quando escreve, logo no primeiro capítulo, versículo 15 e 16, diz assim, por isso, ouvindo também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Estava elogiando. Efésios tinha um grande amor, um destaque, mas passam-se aproximadamente 30 anos. Agora Efésios recebe uma outra carta, dessa vez a de João lá de Apocalipse. E ele começa dizendo, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Ele elogia Éfeso. Éfeso não podia suportar as pessoas, os enganos. Éfeso era uma igreja ortodoxa. Mas olha só, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2, 4. Deixaste o teu primeiro amor. E aí vem uma recomendação, né? Procura saber onde você perdeu esse amor, onde você caiu. Parece que eles estavam se acostumando. E não é isso, né, que o Senhor quer. Por isso, nós precisamos dar valor a esta tão grande salvação. Você tem dado valor a esta salvação? Você agradece a Deus por Ele ter salvo a tua vida, por Ele ter te resgatado. Não podemos esquecer desse grande valor da salvação em Cristo Jesus. Por isso, esse primeiro tópico é muito importante, né? Esses versículos que nós estudamos aqui agora. O tópico 2 fala sobre vivificados pela graça. E o item 1 fala alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Olha só, o texto. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Efésios 2, 4.
O que nós lemos até o versículo 3 falava de toda a nossa condição. Não é verdade? E agora, a partir do versículo de número 4, Deus está trazendo, o Espírito Santo, através de Paulo, está nos trazendo agora o que nós somos. Olha só, paz, Deus. E o comentarista ele faz uma alusão a esse mas. Esse mas, na nossa gramática da língua portuguesa, é uma conjunção. O que é uma conjunção? Ou conjunções, são termos que ligam duas orações. E nesse caso, nós temos muitos tipos de conjunção. E exatamente esse mas, eles chamam de conjunção adversativa. Por que adversativa? Porque ela liga duas orações em que a segunda oração ela expressa o contraste da ideia iniciada na primeira oração. Então, onde que está aí o contraste? Olha só, do versículo 1 ao versículo 3 é uma única oração gramatical, não é oração, é oração na gramática, Não tem ponto. Se você olhar do versículo 1 até o versículo final, do versículo 3, só tem vírgula, ponto e vírgula, mas não tem ponto. Então, é uma única oração. E do versículo 4 ao versículo 7 é também uma outra única oração. Não tem ponto, só vai ter ponto no versículo de número 7. Então, a oração do 1 ao 3, ela expressa uma ideia, e a oração, segunda oração, versículo 4 a 7, ela expressa, então, um contraste dessa primeira ideia. Por isso, que nós chamamos que é uma conjunção adversativa. Mas Deus, agora que começa, então, o contraste, o grande contraste do versículos 1 a 3, agora expressado pelos versículos de 4 a 7, que vamos agora estudar, então, nesse segundo tópico da nossa lição. Muito bem. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A salvação, queridos, é para a glória de Deus. Olha só. Deus demonstra sua misericórdia e amor sem limites para os que estão mortos espiritualmente. Nós estávamos nessa condição. Então, o amor de Deus nos alcançou, porque esse amor não tem limite, não é verdade? Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Então, a salvação é para a glória de Deus. Olha só que interessante, Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus, no Lucas 15, 10, contando aquelas 3 parábolas, Jesus mostra que só tem festa no céu quando um pecador se arrepende. E este júbilo é para a glória de Deus. Estevão, olha só, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, ele viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Queridos, Estevão viu a sua própria salvação. Romanos 3, 23 diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso a salvação é para a glória de Deus. Aliás, tudo é para a glória de Deus, Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Maravilha,
o segundo item do tópico 2 fala vivificados por sua graça. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele está lembrando de novo aqui, que é o versículo 1, né? Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É o versículo 5 do Efésios 2. Que é graça? E todos nós sabemos, né, o conceito clássico de graça, inclusive na nossa lição, o comentarista fala que é o favor não merecido. Mas tem algo muito importante na graça que nós precisamos também entender, porque graça é provisão. Não existe graça sem provisão. Deus providenciou a salvação de graça. A salvação é o único caminho para vivificar uma pessoa morta espiritualmente. Não tem outro caminho. Precisa ser pela salvação. E ela é por graça. Então o poder que vivifica a pessoa para a salvação é o mesmo poder, né, que fornece a energia necessária para a carreira cristã. Veja só, Romanos capítulo 6, versículos 4 a 7, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, olha a glória do Pai na salvação, assim também andemos nós em novidade de vida. Percebe? A novidade de vida, acostumar-se. Não, quando nós andamos em novidade de vida, nós não ficamos naquele costume. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Romanos 6, de 4 a 7. Olha só que interessante, né? E também pode ler de 11 a 14, né? Depois você pode ler também esse texto. Exaltados por sua graça, o item 3. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 6. Olha de novo aí, né? A provisão. Nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar. Isso é graça, né? Quem é que podia assentar nos lugares celestiais? Quem é que tinha essa condição? Mas por graça ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Ressuscitou, fez, olha, percebe o verbo aí, né? É resultado imediato a salvação. Não vai ressuscitar e nem vai fazer. Né? Deus, ele é o único que pode escrever a história antes que a história aconteça, né? E aqui o verbo já está como que aconteceu, já aconteceu isso, né? Então não estamos apenas mortos para o pecado e vivos por meio da ressurreição de Cristo, mas também desfrutamos da exaltação do Senhor e compartilhamos de sua glória. Olha só que coisa interessante, né? Muito bem. Porque para mim, tendo por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Apocalipse 7, de 9 a 12, ainda diz o seguinte, ó: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono,
os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Coisa linda, né? Efésios 2:7 diz assim, né? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. Ó, de novo aí, ó. Provisão, abundantes riquezas, provida pela graça de Deus. Então a salvação é uma bênção, né, para o cristão, porém, ainda mais para a glorificação do Senhor. Embora seja uma bênção para nós, o Senhor é que precisa ser glorificado, é para a glória dele a nossa salvação, né? Então todo o céu ele glorifica o Senhor pelo que fez em salvar os pecadores, né? Nós lemos no slide anterior, Apocalipse 7, de 9 a 12. Muito bem. O último tópico, que é o terceiro, fala da salvação, ela não vem das obras, né? Então, uma vez que nós somos iluminados pela palavra, desnecessário seria dizer que a salvação não vem pelas obras, não é verdade? Mas é necessário para aqueles que ainda não foram salvos, estão na escuridão, né, da morte espiritual. E isso é para que ninguém se engane ou seja enganado. Uma das estratégias do inimigo, ele não é desqualificar Deus, mas colocar dúvida nos corações, né? Então, ele pode enganar as pessoas, né? Uma pessoa pode estar enganada, achando, né, que fazendo boas obras, né, caridade, ela alcança, né, a salvação, né? Como dizem, alcança um nível, né, de espiritualidade. Não, 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 né? A salvação ela não vem das obras. Então o item 1 diz que a graça como meio de salvação, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus, né? Olha só que interessante, né? Então, isso, olha só, o que é esse isso aí? Né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Isso se refere a toda a afirmação anterior, graça e fé. Então, as pessoas elas precisam crer para que sejam salvas. E esta fé também é dom de Deus, né? Olha só, as pessoas, né, uma pessoa que está morta espiritualmente, ela não tem poder para exercer essa fé por ela mesma. Ela está morta, né? Uma pessoa morta não tem nenhum poder de decisão, né? Decidem por ela. E a pessoa espiritualmente morta não tem condição. E é por isso que, mais uma vez, Deus provê. Deus provê graça e provê fé, né? Gálatas 2:16 diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. Então a graça de Deus ela é imprescindível em todos os aspectos da salvação, em todos eles. A graça ela abrange tudo, não apenas uma parte, né? Graça como meio de salvação, porque diz assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé. É por meio da fé. Interessante que essa fé aí, ó, ela é o dom de Deus. Como ela vem, né? De que forma ela vem? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Por isso que precisa haver quem pregue. Por isso que o ide de Jesus está valendo, porque as pessoas precisam ouvir. E aqueles que nasceram de novo precisam falar desta tão grande salvação,
precisam anunciar a Cristo. E as pessoas devem ouvir. E quando elas ouvirem, aí sim Deus coloca então a sua graça e a fé. Olha só, convenho-vos que eu vá, porque se eu não for, diz Jesus, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 e 8. Então Jesus está falando aqui do convencimento. Nós não somos bons para convencer. Não é verdade? Deus colocou em nossas mãos anunciar e deixa para o Espírito Santo convencer. E a obra do Espírito Santo na vida das pessoas fará com que elas tenham fé suficiente para crer em Jesus e recebam isso por graça, não é verdade? As obras como evidência da salvação. Versículos 9 e 10 de Efésios 2 diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque umas pessoas têm maior capacidade que outras. As pessoas são diferentes, não é verdade? Então alguém poderia dizer: eu sou mais capaz, eu alcanço mais. Mas aqui vem a palavra de Deus e diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, as boas obras é para que nós possamos andar nelas, viver nelas. Então, as boas obras não podem gerar salvação, mas são decorrentes dela. Andar na prática das boas novas. Esse andar aqui é viver, né? E como resultado são gerados frutos concedidos por Deus. Olha o que Jesus ensina em João 15, 5, diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Percebe? Tudo que nós podemos fazer, nós só podemos fazer se estivermos em Jesus. Porque sem Jesus não podemos nada. Olha o que diz Filipenses 2, 12 e 13. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Equivaleria a dizer segundo a sua graça. Quando Paulo escreve a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, 17, que ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como é que nós nos habilitamos para toda boa obra? Estudando a palavra, a Escritura, inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para nos dar educação na justiça. Para quê? Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso que é importante, né, nós amarmos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus. Né? Por que é que nós estudamos a palavra de Deus? Para que nós possamos, por ela, sermos transformados a cada dia. Que Deus nos abençoe, né? Que nós possamos sempre ter isso em nossa mente, que a palavra de Deus ela serve para nos transformar. A palavra de Deus diz que as promessas do Senhor se renovam, né, a cada manhã. E promessas de Deus são palavras de Deus. Né? Muito bem. Concluindo então a nossa lição.
antes da regeneração. Quem éramos? Filhos da ira por natureza, diz Efésios 2, 3. E se nós éramos filhos da ira, nós só poderíamos gerar obras da carne. Mas e após a regeneração, glória a Deus, filhos de Deus por adoção, Efésios 1, 5. E como filhos de Deus, nós geramos o fruto do Espírito, porque o Espírito mora em nós. O Espírito Santo tem em nós, né, a sua residência. Que Deus nos abençoe, não é verdade? Que o Senhor possa abençoar cada um de nós e que nós possamos ter na palavra do Senhor o nosso coração, né, o coração mergulhado, voltado na palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que esta lição possa ser útil, né, para as nossas vidas, útil para o nosso caminhar e que possamos levar em consideração tudo aquilo que nós podemos ter, alcançar no Senhor pela nova geração, né, pela regeneração, pela nova vida e possamos dar valor a essa nova vida. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.